Olá, como vai? É um enorme prazer estar com você novamente. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Concreto 1. Nós estamos falando aí sobre cisalhamento em vigas, de concreto armado. E nessa segunda aula, a proposta aí é fazer a verificação da diagonal comprimida. Vamos ver o que é isso, né? Na aula passada, a gente terminou nesse ponto aqui, em que eu havia encontrado uma força cortante resistente de cálculo, que deveria ser igual a uma tensão desse cisalhamento resistente multiplicado por BW vezes o D. Muito bem. Observe que esse modelinho aqui, que é um modelo bem clássico aí da resistência dos materiais, ele vai acontecer da forma que está aqui na nossa viga, antes da fissuração da viga. Porque no estado limite último, nós temos que calcular tanto a armadura transversal quanto fazer a verificação da diagonal, tem que ser feito no estado limite último. A viga já vai estar fissurada, e bastante fissurada. E a gente vai ver aqui que o comportamento da viga, nesse ponto, no estado limite último, é bem diferente do comportamento aí de uma viga antes da fissuração. Vamos ver aqui, dá uma olhadinha. Eu tenho a minha viga submetida a um carregamento concentrado e as duas reações, uma força cortante daqui e uma daqui. Nós pegarmos aí um retrato dessa viga, das tensões na viga, momentos antes da fissuração, a gente vai encontrar isso aqui. A gente chama de trajetória das tensões principais. Eu tenho as tensões de compressão caminhando do apoio em direção à carga, essa parte em vermelho, e tem as tensões de tração aqui no sentido contrário. Nós pegarmos um elemento aqui no plano, nós vamos ter tração nesse sentido aqui do elemento e compressão nesse sentido aqui. Lembrando que na viga de concreto esse elemento vai variar aí de 30 a 45 graus, a inclinação dele. Bom, o que acontece é que quando a viga passa para o estado limite último, e ela chega próxima da ruptura, ela vai apresentar um comportamento muito parecido com o comportamento de treliça. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou ampliar aqui a nossa viga. A viga submetida a momentos positivos, ela vai ter aqui tração na fibra inferior, nessa barra aqui, compressão na fibra superior. Eu vou ter aqui a minha tração diagonal e a compressão diagonal, que é aquela trajetória que a gente viu aí no slide anterior. Olha, quando ocorre a fissuração da viga aqui, essa fissuração ela vai dividir a viga em bielas, em diagonais comprimidas. E essa compressão aqui vai ter que ser resistida pelo concreto. Ela vai ter que ser resistida pelo concreto, pela capacidade do concreto a suportar tensões de compressão. E a gente sabe que para isso o concreto é muito bom, O problema é aqui, nas tensões de tração, porque eu vou ter força nesse sentido aqui, no sentido perpendicular à fissura, é uma força de tração e o concreto não suporta essas tensões aí. Então eu vou ter que resolver esse problema colocando aço, Vou ter que colocar barras de aço para suportar essa força de tração nesse sentido. Observe que o ideal era colocar a barra de aço inclinada, a 45 graus aqui, Até existe, a possibilidade de se colocar essa barra inclinada, a gente não vai estudar aqui nessa aula. Nós vamos trabalhar com a barra a 90 graus. Porque a 90 graus é o modelo mais prático do ponto de vista aí de obra. E o que você vai encontrar no mercado são barras a 90 graus. Muito bem, por causa então desse modelo de fissuração, o que vai acontecer na viga como um todo é isso aqui. Ela vai apresentar ao longo da viga várias diagonais comprimidas, que a gente chama de bielas comprimidas, que é essa parte rosa aqui. E nós vamos colocar armadura transversal na viga, que vai ser uma armadura tracionada. São os montantes tracionados. E esses montantes são chamados de estribos. Então as minhas diagonais estão submetidas a tensão de compressão e os meus estribos submetidos a tensão de tração. Observe que é exatamente igual a uma treliça.
Por isso que ela é conhecida como treliça de Morse, né? Que foi o alemão aí que estudou isso aí lá no início do século XX, que a gente usa até hoje. Ok? Então, este é o comportamento da viga quando ela está próxima aí do estado limite último. Olha, como é que é então esse estribo, né? Se eu fizer um corte aqui, ó, a armadura é assim, ó. Ela é uma armadura que vai envolver as barras longitudinais, ou seja, as barras longitudinais ficam dentro do estribo. Ó. Ele pode ser fechado, igual está aqui, mas pode ser aberto também. A gente não vai estudar aqui o estribo aberto, somente o estribo fechado. Em regra geral, ele tem duas pernas. Ah, professor, tem estribo com mais pernas? Tem, a gente vai ver mais para frente que tem. Ok? Mas em regra geral, ele tem apenas duas pernas. Então, são duas áreas de aço que vão ser calculadas aqui, ó, que vão ser solicitadas, melhor dizendo. E é uma peça importantíssima aí no combate ao cisalhamento. A gente sabe que o estribo tem mais funções, né? Ele também tem a função aí de aumentar o confinamento do concreto. É um estudo mais para frente, para a gente poder entender melhor o que é isso. A gente sabe que o concreto confinado ele é mais dúctil. E se ele é mais dúctil, ele consegue deformar mais antes de romper. Ok? Então, o estribo ele confina o concreto. Então, quanto mais estribos eu coloco na viga, eu coloco no pilar, mais confinado fica a seção, mais dúctil fica a seção. É um estudo mais para frente, a gente vai ver isso aí em uma outra aula, ok? Mas aqui na nossa aula de cisalhamento, a função básica dele é combater o esforço cortante. Bom, o que eu tenho que fazer é calcular essa armadura. Só que antes de calcular essa armadura, eu tenho que fazer a verificação da diagonal aqui, ó. A diagonal suporta as tensões de compressão. A NBR 6118 traz dois modelos para nós. O modelo 1, em que a minha diagonal está inclinada a 45 graus, e o modelo 2, em que a diagonal está inclinada variando de 30 a 45 graus. A gente não vai estudar aqui o modelo 2, ok? Vamos estudar somente o modelo 1, porque ele é o suficiente para você aplicar aí nos seus projetos. Futuramente a gente vê um pouquinho sobre o modelo 2. Bom, com relação ao modelo 1, eu posso trabalhar com estribo a 45 graus, como eu já disse, não é muito comum, ou com estribo a 90 graus. Da mesma forma, vamos trabalhar somente com o estribo a 90 graus, porque ele é o mais comum e o mais prático aí para você utilizar no projeto. Tranquilo? Muito bem. O que eu tenho que encontrar, então, é uma equação que vai me dar uma força cortante resistente de cálculo dessa diagonal aqui, ó, da diagonal que está sendo comprimida. Vamos ver aqui como é que faz isso. Ó. Imagina que eu tenho aqui o meu estribo, né, inclinado de um ângulo beta qualquer. A princípio, um ângulo qualquer. E a minha diagonal também inclinada de um ângulo alfa qualquer. Eu vou calcular a resistência dentro dessa região aqui, ó, que vai desse ponto aqui, da biela, até o estribo aqui, ó. Então eu tenho que conhecer esse comprimento, né? Olha, quanto que vale esse X aqui, ó? A NBR 6118, ela estipula que no estado limite último, o valor de Z, ele é 0,9D. Ora, se meu Z aqui é 0,9D, e meu ângulo aqui é alfa, quanto que vale o X? Eu sei que a tangente de alfa é Z dividido por X. Então, x vai ser z dividido pela tangente alfa, que matematicamente é z cotangente alfa. Então, se daqui até aqui é z cotangente alfa, daqui até aqui vai ser z cotangente beta. Então, vai ficar assim, ó, 0,9, que é o z, cotangente alfa mais cotangente beta. Se nós colocarmos o estribo agora a 90 graus, e a biela a 45, que é o valor aí estipulado pelo modelo 1, eu vou ter então que o comprimento vale 0,9D, cotangente de 45 mais cotangente de 90. Ora, tangente de 45 é 1. O inverso de 1 também é 1. Tangente de 90 tende para infinito. Olha, o inverso de algo que tende para o infinito tende para zero, né? Então, cotangente de 90 é zero.
Então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 1. Então o comprimento daqui até aqui é 0,9D. Bem trivial, né? Bem tranquilo. Muito bem, se eu já conheço, né, a distância daqui até aqui e daqui até aqui, eu já posso calcular a minha força de compressão aqui na biela, que eu vou chamar de RCC. A força de compressão na biela depende de quem? Desse ângulo aqui, ó, que na verdade é 45 graus para o modelo 1. Então, olha lá, ó, minha força de compressão na biela vai ser a força cortante seno de alfa. Seno de 45, 0,707. Então, vai ficar VSD dividido por 0,707. Se nós enxergarmos a viga aqui por dentro, ó, eu tenho aqui, ó, o BW, eu tenho essa área que está sendo submetida à tensão de compressão, e tem aqui a largura da minha diagonal, a largura da biela, que é um valor que eu não conheço. Olha, como o ângulo aqui é 45 graus, eu vou considerar essa largura B igual a 0,9D, que é a altura aqui, cosseno de 45. Eu vou rebater aqui, ó, cosseno de 45, que vai dar 0,63D. Então, a largura da diagonal minha vai ter 0,63D. Ora, então, a tensão na biela vai ser a força dividido pela área. Qual área? Essa área interna aqui, ó, que é BW vezes 0,63D. Ora, como a minha força é o VSD dividido por 0,707, eu vou substituir esse valor lá em cima, vai ficar assim, ó. Tensão na biela vai ser a força cortante dividido por 0,707, BW 0,63D. Ajustando isso aí, colocando aqui o VSD em evidência, fica 0,45, tensão na biela, BWD. Ora, na verdade, o que eu quero é a força resistente, né? Eu quero a força cortante resistente da biela, a força cortante resistente da minha diagonal, que eu vou chamar de VRD2. Se eu quero a força cortante resistente, basta colocar aqui, ó, a tensão resistente. E qual que é a tensão resistente? Segundo a NBR 6118, eu posso trabalhar com essa equação aqui, ó, 0,6 FCD alfa V2. O FCD é o FCK dividido por 1,4. Esse 0,6 aqui, ó, é para levar em consideração que a tensão resistente do concreto à compressão no cisalhamento, ela gira em torno de 60% da tensão normal. Ok? Isso não é só para o concreto, não, né? Para o concreto, para o aço, para a madeira. Esse valor 0,6 ele é utilizado aí como referência de projeto para qualquer tipo de estrutura que você for trabalhar. Ok? Muito bem. E o alfa V2 é chamado fator de fragilidade do concreto. E é dado por essa expressão, ó, 1 menos FCK dividido por 250. Olha, que fator que é esse? Se eu pegar aqui uma tabelinha, em função da classe do concreto, observe aqui, ó, concreto de 20 a 50. O alfa V2 varia de 0,92 até 0,8. Observe que é um fator que vai diminuindo, ó. Ele vai diminuindo a tensão resistente à medida que aumenta a resistência à compressão do concreto. Por que isso acontece? Isso, na verdade, é um fator de ajuste, né? Porque à medida que eu vou aumentando a resistência à compressão do concreto, nós sabemos que o concreto também ele perde em ductilidade. Ele vai ficando menos dúctil. E para corrigir isso aí, que foi criado esse fator de fragilidade. Ok? É uma correção, né, em função dessa perda de dutilidade que tem o concreto. Lembrando sempre que nós temos que evitar a ruptura frágil. E para evitar a ruptura frágil, eu tenho que fazer correções à medida que o concreto vai ficando mais frágil. Ele fica mais resistente à compressão, porém ele fica menos dúctil. Então foi criado esse fator, né, é uma fórmula empírica. Tanto é que o valor do FCK aqui, ó, deve ser colocado em MPa. Ok? Para exatamente ir reduzindo aqui, ó,
a tensão resistente à medida que eu vou aumentando a tensão de compressão resistente. Beleza? Muito bem. Pegando aquele valor, então, e substituindo aqui na equação, vai ficar assim, ó. Meu VRD2 é 0,6, 0,45, αβ2, FCD, BWD. Fazendo a continha, eu encontro 0,27 αβ2, FCD, BWD. Observe que esta equação é a equação que verifica a diagonal comprimida em vigas pelo modelo 1 da NBR 6118, com estribos a 90 graus. Né? Para que não haja esmagamento da diagonal, basta verificar se meu VSD for menor do que o VRD2, não vai haver esmagamento da diagonal, eu já posso então partir para o cálculo do estribo, né? Para o cálculo da armadura transversal. Foi feita aí a verificação dessa diagonal aqui. Ó. Então é o primeiro cálculo que você faz. Lembrando que se esse valor aqui ó, ficar maior do que este aqui, ó, não tem jeito. Ou você aumenta a seção da viga, ou mexe no FCK. Como eu sempre digo, né, não é interessante mexer no FCK. O ideal é mexer aqui, ó, no BW ou no D da viga. Ah, professor, eu posso inclinar o estribo, que aí eu vou ganhar resistência. Pode inclinar o estribo, porém, como eu já disse, a gente não vai estudar isso aqui agora. Ok? Nesse primeiro momento, se você calculou o VS dele, ficou maior do que o VRD2, você vai aumentar o BW ou aumentar o D da viga até passar. Não adianta pôr ferro, não adianta fazer nada. Tranquilo? Muito bem. Na próxima aula, então, a gente vai estudar aí o cálculo do estribo. Eu te aguardo numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.